Olá, sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, o Mais Saúde está aqui na tela da NTV. Você que acompanha aí na sua casa, na sua televisão, através do canal 8.1 Digital. Estamos também na plataforma do Facebook, na página NTV Patos de Minas, no nosso site e também através dos nossos canais. Segue a gente também nas redes sociais, @NTV. Sejam todos muito bem-vindos. O Mais Saúde de hoje continua com a nossa bandeira. É o Janeiro Branco. Vamos falar da nossa saúde mental. Daqui a pouquinho eu trago aí os temas de hoje para você acompanhar e participar com a gente, porque agora eu gostaria de agradecer mais uma vez em nome da Apollo Floricultura, sempre contribuindo e embelezando aqui o nosso programa, a Lurdinha e toda a família contribuindo aí, ó, com esse belíssimo arranjo de jiboia. Para você que é amante aí de plantas naturais, ornamentais, você encontra esse arranjo e outros mais ali na Apollo Floricultura. Tradicionalmente, está aí o endereço na sua tela, na Major Gotti, coração de Patos de Minas, atendendo você no telefone 3822-2200. Um beijo, um abraço para a Lurdinha e toda a equipe da Apollo Floricultura. Obrigado pela parceria. Bom, como eu já anunciei, o Janeiro Branco está aí, vamos falar de saúde mental. E o tema de hoje, a gente conversa e bate um papo com todos e, claro, em especial com você que está com esgotamento do seu trabalho. Como é que anda o ambiente de trabalho? Está satisfeito? Está cansado demais? Vamos cuidar da nossa saúde mental? Vamos falar sobre síndrome de burnout. Essa doença, né, que vem aí sendo diagnosticada cada vez mais, né, no nosso Brasil e também em todo o mundo. Para falar com a gente, ele que já é de casa, o psicólogo Jorge Luiz Borges. Seja bem-vindo, feliz ano novo, prazer revê-lo, meu amigo. Para todos nós, né? E vamos em frente nessa caminhada de tentar esclarecer coisas para as pessoas, porque eu acho que essas redes sociais às vezes trazem um bom serviço, mas também atrapalham com tanta informação e desinformação. Muita coisa pronta, né, que é entregue e a pessoa compra aquilo num momento de vulnerabilidade, de dificuldade. Então, discutir de forma séria é importante. Vamos lá, então. Vamos discutir e chamar o pessoal aí de casa a participar com a gente através deste WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. Mande a sua pergunta, fique à vontade. A gente vai falar de saúde mental, em específico da síndrome de burnout. Mas você pode abrir o leque, ficar à vontade de mandar aí a sua pergunta para o psicólogo Jorge Luiz, que eu tenho certeza que ele vai esclarecer para você aí do outro lado. Bom, é isso, Jorge. Vamos falar do Janeiro Branco, né? Mais uma vez, é um mês importante para a gente falar sobre cuidar da saúde mental. Lembrando, claro, aquele bordão que a gente já fala, que a gente tem que cuidar todos os dias da nossa saúde mental, todos os meses. Mas ter uma bandeira e um mês específico para a gente destacar a saúde mental é importante, né? A gente tenta trazer essa ideia, mas também desmistificar a suposta facilidade que é cuidar de si mesmo. É muito falado, é muito propagado, as pessoas dizem, tenha foco, cuide de você, tenha tempo para você, mas fazer isso na prática, hoje em dia, a maioria das pessoas sabe dizer tudo que é importante. Uma pessoa sabe o que é importante a respeito do peso, da atividade física, da leitura, do bom sono, das boas relações. Todo mundo sabe o que é uma relação tóxica ou não, mas na hora de mexer nisso, para realmente promover algum tipo de mudança, aí que a história é outra. Na prática. Existe uma banalização. Mas por que, Jorge? Porque dói, na verdade? É muito A verdade dói, é isso? Nós somos adaptáveis, somos. Mas adaptar não é fácil. Uma mudança de contexto de trabalho, de relacionamento. Entende? Eu preciso fazer uma transformação na minha vida. Beleza. Na prática, quando você vai mexer nisso no dia a dia, nas coisas que você vai ter que deixar para trás, perder relações que às vezes vão ter que chegar ao fim, relações com adoecidas, às vezes objetais, como comprar demais, comer demais, procrastinar demais. Mexer nisso, pensar nisso a nível teórico, nossa, tá muito ruim, eu preciso mudar. É fácil, é o pensamento mais ao alcance das mãos. Agora, quando envolve a monotonia da repetição, da mudança, quando passa aquele entusiasmo inicial, e de fato a gente precisa dar continuidade segunda, terça, quarta, quinta, para qualquer projeto de vida,
aí a história é outra. Mas a grande questão aqui é o seguinte: nós não podemos banalizar e trazer como se fosse algo muito fácil, muito fluido, essas mudanças. Na verdade, a gente precisa normalizar a ideia de que é difícil de fato. Muito bem, vamos aproveitar esse gancho da sua fala, Jorge. Já que é início do ano ainda, é o primeiro mês, o Janeiro Branco tá aí, né? A gente fica naquela expectativa que algo novo vai acontecer, eu vou conseguir um novo emprego, né? Vou ser promovido, vou dedicar mais ao trabalho, e a gente vai falar da síndrome de Burnout, que é o esgotamento, né? O cansaço no trabalho. Explica para o pessoal de casa, é uma palavra um pouco tão nova, mas que infelizmente os números, os diagnósticos vêm em todo o planeta, né? Está aumentando mais. O que é de fato a síndrome de Burnout? A sintomatologia dessa síndrome, ela vai se assemelhar bastante com a sintomatologia de um estado depressivo. A pessoa vai se sentir sem energia para poder praticar as atividades normais do dia a dia, um desinteresse generalizado. Ela pode apresentar choro, pânico em relação àquela atividade de trabalho em específico. Muitas pessoas vão escutar ou vão ler na internet sobre os sintomas e vão falar: eu tenho isso, eu tô cansado, eu dei crise de choro, eu não tô suportando o meu trabalho, eu estou com um burnout. Tem muito que ter cuidado. Tem que ter um cuidado. Então, não dá pra gente brincar de diagnosticar nem o colega, nem o cônjuge, né? Porque isso tá muito fácil. Isso aí que você tem, você tá com aquela síndrome, ou você tá com TDAH, banalizou-se. O acesso à informação faz com que as pessoas acham que são detentoras de um conhecimento. Só diante de um profissional e de uma boa entrevista e de uma boa anamnese, a gente vai conseguir ter de forma séria um diagnóstico real. Jorge, é importante você falar isso. Hoje nós estamos falando em específico da síndrome de Burnout, que é o cansaço, o esgotamento no trabalho. Mas isso que você falou, vale a gente salientar que é importante, que serve também para as pessoas que querem se autodiagnosticar ou diagnosticar o coleguinha, né, um parceiro, com depressão, com crise de ansiedade. Sim. E às vezes o problema é até pior do que isso, né? Pode ser. Ou às vezes nem é isso. E a conduta, vamos lá. Alguém apresenta então características, sintomas, uma sintomatologia que ela acredita ser relacionada com a síndrome de burnout. O que ela precisa fazer então? Então ela precisa ir até um profissional para que esse diagnóstico fique um pouco mais claro, para que o histórico da pessoa seja compreendido. Porque eu posso ter um problema no meu trabalho, mas também toda uma vida pessoal por trás pode estar desencadeando aqueles problemas lá. Então não é a questão não que a gente... Não adianta trocar de trabalho, de ambiente, né? Não é tão simples. Quem dera se fosse tão simples, como se fosse mexer uma peça no tabuleiro. Aí vem aquelas fantasias. Se eu tivesse aquilo, ia ser o máximo. Se fosse diferente, se não fosse aquele chefe. Não, tem todo um movimento de vida que desencadeou. Igual final de ano. As pessoas chegavam no final de ano e falavam assim: nossa, meu Natal e meu Ano Novo foram horríveis, não sei o quê. Será que isso não é um resultado de todo um ano? E que ali, quando chegou naquele divisor de águas, que o bicho pegou? Então, nós precisamos pensar um pouco mais aprofundadamente. Achar o culpado, aquele ditado, é o mais fácil. Achar o culpado talvez é o mais fácil. Mas voltando a falar da síndrome de Burnout, quais são os principais sintomas? Os principais? Sim, ele se assemelha muito com o estado de depressão. Porque vai existir de maneira generalizada, um desinteresse, uma dificuldade de concentração. Quando a pessoa está diante daquele trabalho estressor, ela não vai conseguir mais executar de maneira satisfatória. Isso vai começar a prejudicar e vai alimentar crenças de que ela é inútil, que ela é ineficaz, que ela já não consegue mais. O medo de não conseguir executar as tarefas. E aí, pensamentos relacionados a catástrofes, né? Eu vou ser demitido, essa doença vai desencadear uma outra coisa, eu nunca mais vou conseguir trabalhar como eu trabalhava. Então, por isso que é proposto, no caso de um diagnóstico sério, um afastamento, um distanciamento, às vezes uma troca de função, porque existem também processos somáticos. As pessoas podem desenvolver dores constantes. Quais dores, por exemplo? A enxaqueca é o clássico, mas ao mesmo tempo existe relação com a fibromialgia, existe relação com a LER, lesão por esforço repetitivo, que quando as pessoas escreviam mais era mais comum, mas ainda assim, com digitação, está diante de problemas de vista
que não são necessariamente diagnosticáveis. A pessoa fala, estou com visão turva, fiz exames clínicos, fui no oftalmo e não identificou nada. Ou seja, existe toda uma carga de estresse provocando aqueles sintomas. Ou seja, é somente com o profissional que você vai conseguir o diagnóstico, né? Real. E a gente precisa pensar nisso, porque essa banalização que, como eu falei, a internet ela é muito boa, traz um monte de informações, mas às vezes nas mãos, vamos dizer, nas mãos erradas, pode ser extremamente prejudicial. Ô Jorge, você disse da depressão, né? Que é uma doença também agravante que, infelizmente, os números vêm aumentando. Qual é a diferença da síndrome de Burnout para a depressão? A gente precisa entender que todas essas classificações, elas não são... não existe um limiar perfeito, não tem como eu colocar numa régua e identificar o que é o que. Normalmente, quando o nosso estado emocional está alterado, nós apresentamos uma série de características, uma série de condições. É a medicina que tenta classificar para poder propor tratamentos. Então, é uma visão muito clínica. Quando a gente acolhe alguém, enquanto psicólogos, nós acolhemos uma queixa, não a respeito do rótulo que a pessoa chega lá. Eu tenho depressão, eu tenho burnout. Não, a gente vai tentar entender a história. O porquê disso, o porquê, né? Que levou a desenvolver alguma característica. Vai na raiz. Sim, a gente precisa investigar isso. Porque, já pensou se fosse assim, o que você tem? Ah, você tem crise de ansiedade. Aí você vai lá no supermercado, onde que tá aqui o comprimidinho para crise de ansiedade? Ah, esse aqui. Aí passa no caixa e tá tudo certo. E não é bem assim, né? Como se fosse apenas uma simples dor de cabeça, um comprimidinho. E nem assim é tão simples. É verdade. Porque às vezes o que funciona para mim não funciona para você. É verdade. Vamos fazer o seguinte, então, vamos pro nosso rápido intervalo, é bem rapidinho. No próximo bloco a gente volta falando do Janeiro Branco, hoje, síndrome de Burnout, com o psicólogo Jorge Luiz Borges, aqui no Mais Saúde, na tela da NTV. Muito bem, estamos de volta com Mais Saúde aqui na tela da NTV. Você acompanhando no 8.1 e também através dos nossos canais. E o Mais Saúde desse mês, falando todos os programas, a gente aborda o Janeiro Branco para a gente cuidar da nossa saúde mental. Tema de hoje, síndrome de Burnout, esgotamento no seu trabalho, esgotamento profissional, e a gente volta com o psicólogo Jorge Luiz Borges. A gente falou sobre a depressão, a comparação do Burnout com a depressão. E com a comparação com a síndrome do pânico, qual a diferença? O pânico, ele apresenta episódios, né? A pessoa começa a fazer uma autoavaliação do funcionamento fisiológico e passa a acreditar que aquelas sensações são sintomas reais e que ela precisa de rapidamente para um pronto-socorro, porque ela pode ter um infarto, porque ela pode estar dando um derrame. Ela acredita que aquelas sensações fisiológicas são de fato sintomas graves e que aí ela precisa desse auxílio, de fazer uma série de exames para tentar não entrar em crise. E essas crises não têm uma razão específica para acontecer. Então, pode ser em público, pode ser sozinho em casa, pode ser sim no trabalho. Então, a questão que eu tento enfatizar aqui, a medicina vai classificar com um nome, uma etiqueta, vai etiquetar o paciente muitas vezes com o nome de uma síndrome, de um transtorno. Já no acolhimento psicológico, psicoterapêutico, a nossa função é promover uma escuta para toda a angústia que é trazida, para muito além desses sintomas. Não é só a minha dor de cabeça, não é só minha palpitação que eu sinto, não é só o meu trabalho que está ruim. Eu preciso escutar mais, eu preciso ouvir mais essa história. E quando a pessoa se sente à vontade para falar para um profissional, aquele grau de ansiedade diminui. Eu posso sofrer? Posso. Uma vez eu vi uma questão que foi interessantíssima. Uma paciente falou assim: para você, eu tenho coragem de falar que eu não estou bem. Porque quando eu falo para minha família, eu falo para o médico, eu escuto assim: como assim? Você já está fazendo todos os tratamentos? Você já está tomando todos os remédios? Como é que você não melhora? Mas na psicoterapia eu tenho a liberdade de falar, mas eu ainda não estou bem. Até mesmo naqueles casos que as pessoas aparecem... ilusório isso, né? Estão felizes, as redes sociais, como você bem falou. Você está realizada,
né? Ganha bem, né? Sim. No caso do trabalho, a gente falando da síndrome de burnout, você tá bem casada, né? E não é bem assim. Muita gente acha que a alegria vai vir de uma certa certificação que acontece quando os likes acontecem. Então eu vendo ali que eu tô muito bem e eu acredito que a minha felicidade vai vir dali. Só que a gente sabe que até o casal que tá perfeito na rede social, a família que tá incrível, às vezes o bastidor daquela foto, até chamar todo mundo e brigar com todo mundo para todo mundo rir bonitinho ali, foi uma luta. Foto de família reunida no final de ano. Foi uma luta, mas com certeza naquela imagem congelada tá tudo certo, tá tudo legal. Então nós não vemos de fato a história de vida de cada um. Isso a gente pode levar pro trabalho também, né? Você tá muito bem profissionalmente, parece você que tá ganha bem, você é conceituado e por parece que tá todo assim. mundo vivendo fácil. Quem tá enfrentando um momento complexo na vida, ou uma separação, ou qualquer outro processo complexo de troca de trabalho, ou de mudança de cidade, não sei. Ela vai achar de fato que todas as outras pessoas estão vivendo mais fácil que ela. Mas você não tem que trabalhar em pé todo dia. Mas você fica no ar-condicionado, mas você não sabe o que eu... Entendeu? As pessoas acreditam de fato que a dor delas é a dor maior. Muito bem. Mais algum outro fator do diagnóstico da síndrome de burnout? Olha, é muito importante que as pessoas que estão sentindo um desgaste profundo em relação ao trabalho, elas também precisam ter consciência que existem outras rotinas que vão influenciar na qualidade da relação dela com o trabalho. Eu sei que existem patrões que não são legais, existem relações de trabalho que nos adoecem, isso é fato, não dá para desconsiderar, mas vamos pensar também se não existe toda uma história de vida que contribui para a minha baixa de energia no trabalho. Normalmente, não é um fator só que me leva a uma condição, é uma série de fatores. Como você disse, a gente tem a tendência de procurar um culpado. Se fosse um culpado, seria muito fácil. Mas existem fatores múltiplos que são responsáveis para aquele resultado ali. Muito bem. A gente estava conversando aqui em off, hoje eu acho que a dificuldade das pessoas em procurarem o profissional. Sim. Elas pedem conta, brigam com o colega de trabalho, pedem aumento, acham o culpado, acham um defeito dentro do ambiente de trabalho, na empresa, enfim, mas não procuram um profissional. Por que isso acontece? Por mais que tenha havido aquela mito daí no psicólogo é pra louco, eu não tô doente. Ainda a gente evoluiu muito, mas ainda não é o suficiente. Nossa profissão ainda é vista, de certo modo, como meio à margem. As pessoas procuram com uma certa facilidade o eletricista, procuram, se a parede cai o reboco, eu procuro um profissional lá para a mãe de santo. Ou se for algo relacionado às emoções, vai na cartomante, ou consulta os amigos, os familiares. Mas o profissional mesmo, a gente ainda é visto. Mas por quê? Porque a pessoa entende que é uma dependência. Ela esquece o seguinte: às vezes a pessoa é dependente de cigarro, de comida, de açúcar, do cônjuge, dependente de um monte de fatores. Mas quando fala assim, vamos considerar um profissional ou uma medicação, aí a pessoa recua e fala, não, eu não quero, eu queria dar conta sozinha. Eu falo, mas peraí, você já não tem toda uma rede aí de codependência que às vezes te faz mal e que você usou de subterfúgio para lidar com a sua angústia, com a ansiedade, com suas dúvidas? Quantas vezes as pessoas já comeram loucamente para lidar com um vazio interno, mas recusam em ir a um profissional para lidar com essas angústias, com essas faltas? Então nós precisamos também repensar essa relação. É importante você fazer esse comparativo no caso da alimentação. Sim. Que acredito que muitos pacientes chegam lá querendo achar o diagnóstico, no caso do burnout, acaba melhorando, né? Não sei se existe a cura, daqui a pouquinho você responde pra gente, mas acaba também melhorando a qualidade de vida, sim, a alimentação, o dia a dia, ou pode até mesmo ser diagnosticado com outros fatores, né? A questão é que cuidar de uma coisa dá trabalho. Cuidar de uma plantinha, pôr no sol, tirar do sol, aguar, não aguar, dá trabalho. Cuidar da minha relação com o trabalho, dá trabalho. Cuidar da minha relação com as pessoas e comigo mesmo também dá trabalho. Aí a pergunta é, será que as pessoas vão pegar com facilidade essa trabalheira que é cuidar de si mesmo?
Porque dá muito trabalho mesmo. Se você falar assim, eu vou treinar todo dia, ler todo dia, beber mais água todo dia. Tem gente que fala assim, eu faço tanta coisa pelos outros, eu corro atrás de tanta coisa, eu falo, mas se eu pedir para você tomar mais água amanhã, você consegue bater essa meta aí? De 2 litros, 3, a pessoa às vezes falha. E olha que é só beber água, hein? Que é fácil, teoricamente. Então, você tirar um pouco do seu tempo e da sua consciência para fazer por você... Dá trabalho. Dá trabalho. Olha, que interessante. E a gente está falando de uma síndrome que acontece no ambiente de trabalho, que é a síndrome de burnout. Tem como prevenir? É importante entender uma coisa. O trabalho vai te demandar muito e não interessa o tanto que você entrega, se chegar a sua hora da empresa romper com você, ela vai romper. Então você é prioridade. Por mais que tenha em pauta e o meu dinheiro e o meu sustento, mas a sua saúde é o bem mais caro. Não dá para brincar com ela. Ah, eu dou sangue no meu trabalho. Você acha que isso vai garantir que você nunca vai ser demitido? Então, muitas vezes eu uso o meu trabalho como a minha tábua de salvação, porque de algum modo faltou eu investir em outras coisas ao longo da minha vida. E de repente o meu trabalho virou o meu tudo, e aí eu me desespero com a possibilidade de não fazer ele tão bem, de não entregar, de não bater a meta. E quem tá lá em cima, bate o chicote mesmo. Produza, 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 mas para de produzir um pouquinho. Eles te cortam e falam adeus. Então, ter um tempo, preciso parar para pensar como que eu vou investir em mim. Porque esse investimento, ele é compensativo. Qualquer outro externo, por mais que a gente faça bem feito... Que tipos de investimento, por exemplo? Qualquer coisa relacionada à sua saúde pessoal. Isso é falado de forma banal, mas não é brincadeira. Eu dei um exemplo besta, eu falei, bebe 3 litros de água amanhã. 90% das pessoas falha miseravelmente. E é só beber água. Agora imagina se a gente fala assim, larga mais o telefone, sai para dar um passeio ao ar livre, faz uma atividade física, corta o refrigerante. Meu Deus, aí, não, mas aí não. Porque ali é meu momento de liberdade, a hora que eu faço... Não. O seu momento livre, muitas vezes, também precisa de ser comprometido com alguma coisa pessoal. E esse comprometimento, e você está batendo sempre na tecla que me fez me lembrar sobre a rotina. Sim. As pessoas, eu detesto rotina, eu quero quebrar rotina, meu ambiente já virou rotina. É importante, você como profissional da psicologia, a gente ter rotina no nosso dia a dia, no ambiente de trabalho, que é o nosso bate-papo de hoje? Eu fico, às vezes, me perguntando como é que uma pessoa vai viver uma vida repleta de aventuras para não ter uma rotina. Porque vai ter que ter em algum momento, a repetição, ela vai fazer parte. Eu preciso lidar bem com a monotonia se eu quiser ser produtivo. Por exemplo, uma leitura pode ser produtiva, mas é óbvio que ela é monótona. Quem está em busca de uma louca aventura provavelmente vai cair nos vícios. Provavelmente cairá nos vícios, porque eu não suporto a mesmice. Tudo bem, quebrar a rotina é importante, mas achar que dá para viver sempre inventando algo novo e tal, não, nós precisamos lidar com o tédio também. A tolerância à frustração e a tolerância ao tédio são determinantes para uma boa saúde mental. E olha que a gente está falando do ambiente de trabalho, mas serve também para relacionamentos. A tal da rotina, por que não? Já que a gente está falando de saúde mental. Claro. Que muitos terminam um relacionamento porque meu relacionamento virou rotina. Eu não gosto de rotina. Mas a rotina, palavras de um bom profissional, quem tem autoridade, expert no assunto, faz parte. Faz parte. E o contrário... E dá trabalho. Dá trabalho, mas o contrário também acontece, que é o quê? Relacionamentos que estão perdurando por anos, porque é aquela mexida, aquele descontrole. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. E aí aquela adrenalina, será que acabou? Será que não acabou? Aí reata, frustra de novo, decepciona, acha que acabou, depois volta de novo. E aí acaba perdurando. Por quê? Porque a pessoa não suporta a rotina e tem que estar sempre nesse conflito e nessa adrenalina para poder manter a chama acesa. Muito bem, só lembrando a diferença de rotina com a zona de conforto, né? Pode ter uma questão. Bom, agora vamos ver o outro lado, você como profissional. Vou te fazer uma pergunta que veio aqui à minha mente, né? Anda. A gente vê o lado do trabalhador, do paciente. O que você pode falar para o empreendedor, para o empresário, para as empresas, os patrões, no que pode se ajudar
para que não aconteça, porque quem sofre também, acredito, que o empresário sofre também com o seu funcionário sendo diagnosticado com uma síndrome como o burnout. Como que ele pode estar ajudando o seu funcionário? Qualquer pessoa precisa aprender a perder. Eu já vi pessoas que ganham muito dinheiro e que vivem em pânico de perder esse dinheiro, de perder esse poder. Então ele precisa escravizar o funcionário, ele precisa montar curso, ele precisa desesperadamente manter aquela receita. A relação de excesso, ela pode acontecer em qualquer instância. Então pode ser que exista sim um empresário que está bem e que de repente a receita dele muda 2%. E aí no mês seguinte ele está enlouquecendo todo mundo para que todo mundo produza loucamente. Nós somos humanos, falhos, nós não vamos conseguir manter o nosso alto rendimento de altíssimo nível todos os dias, nem no trabalho, nem no treino, nem no empreendedorismo, nem na nossa terapia, nem no nosso beber água numa quantidade satisfatória. Nós vamos falhar. O que a gente precisa ter uma boa noção é que, independentemente dessas falhas, nós precisamos continuar, mas ter cuidado com os excessos e com as paranoias, porque elas, na vida de hoje, na correria de hoje, no alto nível de cobrança que existe hoje, é muito fácil a gente entrar nisso. Eu tenho que ter mais, eu tenho que bater tal meta, eu tenho que chegar em tal lugar, eu tenho que trocar de carro esse ano, e isso cansa, e nós somos humanos, precisamos respeitar os nossos limites. Muito bem, que bate-papo bacana aqui. Bom revê-lo, meu amigo. Nosso tempo demais. Acaba por aqui, mas gostaria de te agradecer, né, pela colaboração e cuidando sempre da nossa saúde mental. Ó, gente, vamos cuidar aí da nossa saúde mental, porque é a palavra de hoje. Dá trabalho, mas vale muito a pena e vale a vida, né, Jorge? E a gente está fazendo isso aqui, de certo modo, né? Nós estamos aqui contribuindo, trocando umas informações que são um auxílio nesse sentido. Muito obrigado, meu amigo. Onde encontra o Jorge Luiz Borges? Tem YouTube, tá o canal lá ativo. Terapia em 6 minutos. Esses dias eu atualizei, falei sobre esses planos de início de ano. Tô no Instagram, Jorge Luiz _Borges, e no 98854-2001. Só não faça amarração amorosa, nem trago o amor de volta. Mas se precisar tocar violão... Mas a gente fala sobre isso. Mas se precisar tocar violão, cantar, ouvir um bom rock, uma boa música... Tá lá também. É na hora. Repete aí o WhatsApp. 34 98854 2001 e o Jorge Luiz _Borges no Instagram. É muito mais fácil. É isso. Valeu. Então. Vamos pro nosso rápido intervalo. É bem rapidinho. Daqui a pouquinho a gente tá de volta com mais saúde e já está aqui no estúdio. A gente continua com essa bandeira do Janeiro Branco. A gente vai falar sobre administrar as emoções com a mentora e treinadora Regina Gonçalves. Vamos girar. A gente volta já já aqui na NTV. Estamos de volta com mais saúde na tela da NTV. Você sintonizando na sua telinha 8.1 digital. Estamos também através do Facebook e no nosso site. Janeiro Branco é destaque, a nossa pauta durante esse mês, nas edições aqui do Mais Saúde. E agora a gente também vai cuidar da nossa mente, dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Participe com a gente, mande aí a sua pergunta através do nosso WhatsApp e eu já vou fazer uma pergunta diretamente para você. Você consegue administrar as suas emoções, os seus sentimentos? Leva de casa para o trabalho, do trabalho para casa? Você explana muito a sua felicidade? Você fala demais que ama? Enfim, vamos falar com quem tem autoridade no assunto. Recebo mais uma vez no Mais Saúde, prazer em revê-la há quanto tempo, a mentora e treinadora está aqui com a gente, a Regina Gonçalves. Seja bem-vinda. Boa noite a todos de casa, né? É sempre um prazer, né? Tá aqui, é uma alegria estar aqui, né? Porque é uma forma legal da gente levar um pouquinho de informação, né? Para toda a sociedade. Fazer o bem, né, Regina? Uma coisa que você adora, que eu te conheço e posso falar em seu nome. Fazer o bem, não importa quem, ao próximo. Sim. Gostou do nosso cenário novo? Lindo, amei. A energia tá boa, tudo. Excelente. Tá bacana. Então vamos lá, vamos falar com o pessoal de casa. Ó, mande aí a sua pergunta. O nosso WhatsApp está aparecendo na sua tela. É isso, administrar o dinheiro, administrar o nosso corpo, a nossa mente e as emoções, os sentimentos. É importante também, né, Regina? Eu diria que tudo inicia-se aí. Porque uma pessoa com muito dinheiro, mas se ela não administra bem os sentimentos, a emoção, né? Logo,
ela vai sentir um vazio. A gente tapa. chama de vazio existencial. Tapa. Deixa eu até te interromper. Que tapa foi esse? O pessoal de casa entende bem linguajar popular. Que tapa? Foi o tapa do dia. Não importa o dinheiro, tem que saber administrar as emoções. É mesmo, porque eu falo muito de administrar as emoções, está muito ligada à prosperidade. E prosperidade, quando a gente fala em prosperidade, normalmente as pessoas levam para o lado financeiro. E não é. É questão de aprender a gerenciar as emoções. Porque uma pessoa próspera, ela sabe administrar todas as áreas da vida. Ela vai ter relacionamentos harmoniosos, ela vai ter o financeiro equilibrado, ela vai ter uma saúde física equilibrada, saúde mental, que a gente acabou de ouvir o colega aqui, né? Então, assim, tem que ter um todo. Não adianta a pessoa, o espiritual, né, que a gente estava comentando, é preciso estar equilibrado, porque se você não equilibrar tudo isso, uma hora a peteca vai cair. E aí a pessoa vai sentir de alguma forma a necessidade de buscar ajuda. Eu costumo dizer ajuda. isso, essa é a palavra equilíbrio, né? Equilíbrio. E eu costumo dizer, quem desequilibra, cai. Né? Então manter sempre o equilíbrio é muito importante. Mas no caso da gente administrar as emoções, não expor demais, guardar os sentimentos, ou não guardar os sentimentos e colocar para fora? O que você tem para falar? O que seria administrar, gerir as emoções? Eu entendo que nem uma coisa que você falou e nem outra. É ter realmente um equilíbrio de saber se portar, se comportar em todas as situações, em todas os obstáculos, os desafios que a vida apresenta, porque nós estamos, né, num planeta onde há provas, há expiações, há dificuldades, né? Mas eu defendo a bandeira que nós nascemos para ser felizes. Então, é possível sim, apesar de todas as adversidades, todos os desafios que nós enfrentamos, é possível ser feliz. Como? Sabendo a hora de expor essas emoções. Eis porque a questão. Tem um ensinamento que a gente traz de Buda. Buda, ele veio trazer para nós, a maior missão dele foi deixar a mensagem, o legado dele foi caminho do meio. Caminho do meio. O que Todas seria? as vezes que você tiver dúvida, eu devo falar muito, eu devo ficar calada. Tem pessoas que às vezes se ofendem. Já deve ter acontecido com alguém, né, que está ouvindo. Alguém fala assim, mas você fala demais. Então eu vou ficar calado, então eu não vou falar mais nada. Não, caminho do meio. Você tem que falar, só que falar na hora certa, as palavras certas, entonando certo e para a pessoa certa. Porque Jesus mesmo nos ensinou, não devemos jogar pérolas aos porcos. É isso. É você falar para alguém que não está te entendendo. É você forçar uma situação que a pessoa não está pronta para entender. Jogar pérolas aos porcos é você não escolher o caminho do meio, porque o caminho do meio é você nem tanto, nem menos. Que bacana, isso é uma palestra, é um curso grátis aqui na NTV. E eu já vou até, como quebra de protocolo, já passar aqui pro pessoal de casa que você tá com uma mentoria fantástica para quem quer aprender, para quem quer sentir essas emoções e saber administrar. Como é que faz? Ó, tá vendo? É emoção demais aqui. É emoção demais. Tudo acontece ao vivo, né? Bati a mão aqui. Mas é isso. Tá tudo certo aqui? Tá tudo certinho. Como é que faz pra participar dessa mentoria, aprender um pouco mais? Então, eu tenho a mania de conversar gesticulando, né? É uma das coisas que a gente precisa aprender a controlar. Chama AGE, aprendendo a gerir, a administrar as suas emoções. O que leva a isso? É autoconhecimento profundo. É a pessoa se conhecer e saber quais são os seus sabotadores, o que não te deixa ir para frente. Isso em todas as áreas, hein? O que te faz não ter relacionamentos duradouros, harmônicos, saudáveis, que é o que todo mundo busca, né? O que faz, o que acontece? Hoje mesmo, conversando com uma pessoa, entra dinheiro, mas vaza, sai, não fica, não sabe administrar. Isso tem muito a ver
essa questão de gerenciar as emoções tem muito a ver com o tema desse mês, que é saúde mental. Porque tudo inicia, as emoções nossas, elas iniciam no pensamento. E o pensamento é o que vai. Eu sempre falo para os meus alunos que nós temos um caninho aqui, ó, entre o pensamento e o coração. Sentimento, emoção aqui. Razão, mental, o psicológico aqui, ok? Então, quando você pensa, aquilo gera uma emoção, gera um sentimento. Que emoção, que sentimento? Você saberia dar nome às suas emoções diárias? Então, dentro dessa mentoria... Roberto Carlos, são tantas emoções. É isso. O coração, na verdade, ele bombeia sangue, e o psicológico, a gente tem que saber equilibrar os dois. Exatamente. Então, nós vamos aprender a administrar os pensamentos, em consequência, a administrar as emoções. E aonde que está essa mentoria? Como é que faz para o pessoal de casa querer então, participar? nós temos, nós ainda estamos, inclusive, né, aproveitando a Sim. deixa aqui, nós estamos com o carrinho aberto, nós fizemos o lançamento a semana passada, até amanhã. Amanhã é o último dia do carrinho aberto e ela vai acontecer online, então é para todo mundo, não é nem todo o Brasil, porque eu tenho uma aluna da França. Ou seja, ela é brasileira, né? Mas mora lá. O lado bom da tecnologia. Exatamente, eu amo tecnologia, apesar de ainda estar aprendendo. Porque dá acesso a gente levar essas informações para o mundo. Qual que é o canal? Como é que faz para procurar saber mais, se inscrever? Nós temos lá no Instagram, né? reginagonçalves.oficial. Anota aí, ó, você de casa, vamos repetir pro pessoal de casa já ir seguindo aí a Regina, procurar só ir lá no Instagram, lá tem os links, tem tudo certinho, Sim, telefone de contato. No link da bio é só apertar que Regina tá. Gonçalves.oficial. Lá tá tudo direitinho. E nós temos agora também, aproveitando, Sim, claro. nós temos o YouTube. Regina Gonçalves Mentora. Quando você aperta assim, é a primeira a aparecer. Já tem dicas lá também? Já tem. Bacana. Então, já tem vídeos e vai ter 2 vídeos por semana. Que exatamente legal. Para melhorar já, né? As pessoas já começarem, já e familiarizando e aprendendo por si só. É sempre muito bom aprender. A gente aprende muito aqui no programa também. Você aí de casa, não sai daí que a gente vai para um rápido intervalo. A gente volta com o nosso último bloco aqui no Mais Saúde, na tela da NTV. Ok, o Mais Saúde está de volta aqui no canal 8.1 na sua televisão. É a NTV, 31 anos ao seu lado. E o Mais Saúde trazendo a bandeira do Janeiro Branco, e a gente fala sobre controlar, administrar, gerir as emoções. Aproveitar que o ano está começando, muita coisa vai acontecer, mas a gente tem que saber achar o meio. Como é que é a frase do Buda? É que tudo é o caminho do meio. O equilíbrio. O equilíbrio. Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Caminho do meio. É isso. Eu vou fazer algumas perguntas mais diretas a você, que eu tenho certeza que você não foge, eu te conheço bem, das perguntas. Falar que ama demais. Falar que ama. Excesso. E tipo, a gente percebe principalmente no mundo de hoje, nas redes sociais, que isso está se tornando desvalorizado. Você falar de amor, você mostrar o seu sentimento, né? É errado, é taxado como emocionado hoje. Isso é certo, é correto? Qual que é a avaliação você faz para os emocionados? Olha, a gente defende essa bandeira que você precisa falar, você precisa declarar, você precisa falar todo dia que ama seus filhos, você precisa falar todo dia que ama o seu cônjuge ali, mostrar a importância dele na sua vida, para os pais, né? Enfim, isso a gente ensina muito, a questão da gratidão, né? Você falar que ama é uma forma de você falar muito obrigada, né, por tudo que tem feito por mim. Precisa fazer isso, mas muito além do que falar, é demonstrar com atitudes. Porque às vezes ficou muito banalizado hoje, eu te amo, eu te amo. Então, às vezes, falar eu te amo é menos importante do que a pessoa tá, às vezes, com um olhar baixo, os ombros caídos, tá meio assim, você chega e fala,
minha filha, o que está acontecendo? Vamos conversar? Eu posso te ajudar? Tem algo que eu posso fazer por você? Isso é falar eu te amo de uma outra forma. Demonstrando de outra Demonstrando. forma. Gina, a gente estava falando com um psicólogo no início do programa, com o Jorge Luiz, e você pôde acompanhar também sobre a síndrome de Burnout, que vem afetando muita gente. Infelizmente, mais uma síndrome aí diagnosticada, né, na saúde mental. As pessoas que levam as emoções ao trabalho, de casa, faz essa transferência, pega as emoções de casa, leva para o trabalho, ou pega do trabalho, leva para casa. Por exemplo, eu vou falar alguns exemplos para você entender e o pessoal de casa também poder se identificar. Ocorreu um fato no meu ambiente de trabalho, eu chego em casa, minha parceira, o cônjuge está ali, eu tenho que desabafar com ele, falar com ele, ousar dele para mim falar das emoções que eu senti no meu trabalho. Isso é bacana? Olha, eu dei uma aula sobre isso essa semana. Ou vice-versa, né? Ou vice-versa. Dei uma aula sobre isso essa semana. Porque o que acontece? É muito bom ter um parceiro, ter uma parceira, alguém que você pode conversar, comentar. Só que, às vezes, você falar para a pessoa errada. Porque você vai estar levando uma energia ruim, né, para casa. Às vezes a opinião do outro não é a mais acertada. Então, você simplesmente está falando de uma forma, entra aí a questão de como falar e o que falar. Porque levar problema, eu não sou muito a favor dessa fala que o pessoal fala assim, olha, você entra para o trabalho, deixa seu problema lá fora. Não, a pessoa entrou, ela carregou dentro dela, é as emoções, é os sentimentos, é a energia dela. Então tem que tratar como um todo, porque onde quer que ela esteja, os problemas estão com ela. Não adianta você terminar um namoro aqui, vou tirar umas férias em Paris. Você vai levar esse sentimento com você para Paris, entende? Então você saiu do trabalho, chegar e comentar com o marido, com os filhos, ok. É a forma, então. É a forma equilibrada de levar de levar. Porque senão o que acontece? Num relacionamento, principalmente, eu estava comentando essa semana com um casal, que eu tô atendendo um casal. Eles trabalham juntos. Então é um perigo essa questão de falar demais. Tem que saber a hora e o lugar. No quarto, não é hora de falar de trabalho, não é hora de levar problema. Não é hora. Ele tem uma função ali. A cozinha, na mesa, na hora de almoçar, de jantar, não é hora de falar de problema, entende? Então a questão é saber como e onde. E a hora. E a hora. Porque às vezes existe uma questão que a gente chama que são os valores das pessoas. Cada pessoa tem uns valores principais, uns valores que para ela é muito forte. E às vezes a pessoa tem um problema no trabalho, chega em casa e vai falar com o marido, ou com o cônjuge, com a filha, com qualquer um, e aquela pessoa ela tem outros valores que não são os mesmos. Aí ela dá a opinião dela. Então a gente precisa, nós seres humanos em geral, precisamos aprender a ter a nossa própria opinião, a resolver as questões conosco mesmo e não depender da opinião dos outros. Muito claro bem. Que pode pedir, entende? Não estou generalizando. Coloca amor nas minhas palavras. No momento, na hora certa. De não depender do que o outro falar. Você tem que ter sua opinião própria. Outro assunto, guardar o momento de alegria, de euforia, de comemoração, ou mesmo o momento de tristeza. Guardar isso com a gente, você querendo explanar a sua felicidade. As pessoas falam hoje em dia, tá muito, não, você não pode comemorar, vai parecer arrogante e tal. Guardar os sentimentos. Vou resumir pra você, guardar as emoções. Guardar as emoções. Faz bem ou não faz bem? De jeito nenhum. Porque isso aí vai gerar num futuro, um problema físico. Tanto as emoções boas quanto as emoções negativas. Ruins? É claro que não. Porque a pessoa conseguiu algo, ela tem que celebrar. Ela tem que celebrar, ela tem que ficar alegre ali, né? E comentar mesmo da sua felicidade. Agora, quando ela tá triste, aconteceu algo, se ela guarda, também. Porque aí ela guarda, o que acontece? Isso vai gerando rancor, primeiro uma tristeza, depois um rancor, depois uma mágoa, e da mágoa
um problema físico maior. Complementando a fala do nosso profissional. Por isso que é importante você saber a quem desabafar, e nada melhor do que um bom profissional, Exatamente. psicólogos, né, doutores aí na área da saúde. Que bacana. E olha, falou quem pode falar do assunto, comprovando que o nosso programa leva informação séria e precisa a você aí do outro lado. Regina, você sempre traz algumas técnicas para o pessoal. Como é que a gente faz aí para também não expor demais, para a gente achar o equilíbrio da emoção, técnicas para a gente gerir? Olha, né, o momento vou ensinar certo. uma técnica aqui ao vivo que é simples, prática Vamos lá. e maravilhosa. Pessoal de casa, vamos lá, vamos aprender então. Aproveita que aqui a consulta é grátis, hein? Gente, a melhor forma de você tá estressado, tá nervoso, não sabe o que falar, não sabe se deve falar, não sabe o que falar, volta, respiração. A respiração calma, a respiração profunda. A gente chama de uma respiração bem grande. A gente inicia com o processo de 6-3-6, que é você inspira em 6, segura em 3 e solta em 6. Quando você faz isso 2, 3 vezes, você já alinhou todos os seus corpos, já acalmou o mental, já acalmou o emocional, e isso vai te dar mais clareza. E aí, para completar, porque eu não gosto de pouco, eu gosto de dar muito. Vamos lá, completando essa questão da respiração, uma coisa muito, muito, muito que funciona, que eu faço, vale a pena todo mundo insistir, ou pelo menos tentar para ver o efeito, é o seguinte: respira fundo, e a hora que você está no 3, que você está segurando, a gente chama de ponto zero, no vácuo. Você está em consonância com o universo. Faz a pergunta: o que eu devo fazer? Com quem eu devo me relacionar hoje? Qual o melhor caminho? Silencia e aguarda um pouquinho. A resposta vai vir. Se a resposta não vier imediatamente, ela vai vir no decorrer do dia, através de uma mensagem, através de uma música, através de um vídeo. E essa técnica fazer em qual momento? Na parte da manhã, na hora ali da indecisão? Na hora da indecisão. Ou quantas vezes por dia? Logo que eu iniciei, né, a aprender essa introspecção, a entrar para dentro de mim, porque hoje eu tenho uma técnica que eu posso estar, digamos que em qualquer lugar, no carnaval. Se eu quiser, eu entro e sinto a minha essência divina. Então, isso é prática, é hábito, é técnica. Você pode estar no meio do inferno e se sentir no céu. O que acontece? Você pode estar no meio de uma briga, no meio de uma confusão. Se você quiser e controlar as suas emoções, controlar isso, tudo inicia na respiração. Você volta e acalma na hora. Na hora. Faz o teste para vocês verem. Quando você tem uma crise de ansiedade, por exemplo, existe uma respiração que é 2 tempos. Você respira em 2 vezes. Respira e não finaliza ele não. E vai de novo. Você acalma a ansiedade na hora. Muito bem, ó, são 3 técnicas. São técnicas gratuitas aqui do nosso programa. E a gente costuma falar aqui que a consulta aqui é realmente grátis, e esse é o nosso papel da imprensa séria. Janeiro Branco, Regina, a gente fala sobre saúde mental. Agora, olhando direto para o nosso telespectador, 2024 só está começando, a gente está passando na metade do primeiro mês, né? O janeiro parece estar demorando, né? Há muitos memes na internet que janeiro tem 75 dias, mais de 50 dias. Qual que é a dica, o que você fala para o pessoal cuidar do bem-estar? Olha, janeiro tem essa questão, é início de ano, né? Tem toda essa questão de vida nova, de recomeço, de iniciar novamente. Então, janeiro tem traz consigo mesmo, com o nome de janeiro em si, essa energia, a energia de inovação, de começar, de fazer diferente. Então, o que eu trago para o pessoal é: aproveita essa energia de janeiro e faça diferente. Porque Einstein dizia: é impossível você ter resultados diferentes
fazendo as mesmas coisas. Boa. Então, aproveita esse ano, 2024, faça um 2024 diferente, seja diferente, para você ter resultados diferentes. Porque senão, chega no final do ano, tem aquela retrospectiva, né? Todo ano tem, né? A gente faz, verdade. né? Aquela retrospectiva. E eu adoro aquela contagem regressiva, sabe? Aqueles fogos. É como se... Eu sei que é tudo simbólico, né? Porém, é como se marcasse um momento. Agora, esse ano vai ser O que é bom, né? ano. Sentir essa maravilhoso emoção. sentir E a gente está isso. falando sobre emoções, então, ó, vamos aprender a gerenciar as emoções. @Regina ReginaGonçalves.oficial. e no YouTube, Regina Gonçalves, mentora. digita aí, você do outro lado, Regina Gonçalves, que você vai encontrar essa pessoa maravilhosa e iluminada que é você. Prazer revê-la, e a gente começa esse ano muito bem com essa energia boa gerada por você. Obrigado mais uma vez Prazer pela é participação. nosso. Muito obrigada pela oportunidade, né? Obrigada a todos que estão assistindo. E a minha última fala: faça o seu 2024 o melhor ano da sua vida. Muito bem, todo dia é dia da gente começar. Vamos então, como se fosse agora, e a gente vai terminando o nosso programa. Agradecendo a você de casa pela enorme audiência. Te cuida e vamos administrar as emoções também. Obrigado.